Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de NBA aqui no feed. Gabriel Martins para fazer o mock draft, primeiro completo aqui do programa, primeiro e último, porque o draft já é nessa quinta-feira. A gente vai simular todas as escolhas da primeira rodada do draft da NBA. No último episódio a gente fez aquele exercício, eu e o Vitor Camargo, a gente foi se alternando, como se a gente estivesse tirando o time ali, com os jogadores do draft. Dessa vez não, dessa vez a gente vai simular aqui as escolhas de cada time, como a gente faria, né? A gente não tá tentando prever aqui o que os times farão, a gente tá tentando... a gente tá dando a nossa análise do que a gente acha que encaixaria, os melhores jogadores, opiniões e tal. E digo a gente porque hoje eu tô aqui com um convidado lá do Pisou na Linha, que é o Lucas Marques, especialista lá de draft do Pisou na Linha. Pisou na Linha lá, o Matheus já participou algumas vezes aqui do podcast, mas quando o assunto é draft no perfil, o Lucas, que responde pelo Pisou na Linha, e agora ele tá aqui no podcast Cara dos Esportes. E aí, Lucas, como é que você tá? Fala, galera. Meu nome é Lucas, como o Gabriel já falou, sou um dos administradores do Pisou na Linha, né? Minha primeira temporada lá, né, como administrador. Matheus passou essa responsabilidade aí de cobrir o draft, né, que foi uma das coisas que eu mais gosto, né, do basquete, prospectos e tal. Então, eu espero que vocês gostem aqui da nossa conversa e do nosso mock draft aí. A responsabilidade, a gente não fez as escolhas antes do draft, né? Porque tem alguns podcasts, tipo o podcast Splash Brothers, que a gente fez as escolhas antes e depois a gente fez no programa, né? Aqui não, a gente vai fazer em tempo real as escolhas, vai ter aquele, roubou minha escolha, com certeza vai ter aquele... Com certeza. Sempre tem, é de praxe. Normalmente, vamos entrar logo no mock. A gente vai fazer um mock, tentar fazer bem enxuto aqui. Não vai ser aquele programa muito longo. Vou fazer uma coisa diferente. Sempre quando eu faço esse tipo de mock draft, essas coisas aqui no perfil, eu dou a primeira escolha pro convidado, na questão de educação. Não sou uma pessoa muito educada, mas esse draft, a primeira escolha é a mais chata, porque todo mundo já sabe que vai ser o Victor Wembanyama. Então, eu farei a primeira escolha, o Lucas fará a segunda, ele fará as escolhas pares, eu farei as escolhas ímpares, e a gente vai simular toda a primeira rodada. Antes de entrar de fato nas escolhas, lembrar que o podcast Cara dos Esportes tem episódios de NBA, episódios de NFL. Não deixe de seguir no Spotify, no YouTube, seja qual for o seu aplicativo de podcast. Deixa like, deixa 5 estrelas na avaliação, porque ajuda o programa. Liga as notificações lá pra você saber quando tiver episódios novos. Vai ter episódio novo, por exemplo, na quinta-feira, madrugada de quinta pra sexta, assim que acabar a primeira rodada do draft, a gente vai gravar episódio novo. Vai estar disponível quando você acordar sexta-feira de manhã, não deixe de escutar. E se você tá escutando na quarta-feira, dá tempo de participar da promoção que tá rolando no podcast Cara dos Esportes. Eu vou deixar aqui na descrição o link. Em determinado momento do programa eu falarei um código, uma palavra. Você vai, quando você escutar esse código, depois de você terminar de escutar o podcast, claro, você vai lá, clica no link, preenche o formulário, nome, contato e o código, e eu vou sortear uma pessoa pra ganhar um Pix de R$100, aquele Pix ali, tranquilão. É só você escutar... É uma forma de incentivar... Dá um incentivo extra você escutar o podcast Cara dos Esportes. Você que está escutando pela primeira vez. Só pode participar uma vez por pessoa. Então, se você já participou do último episódio, não vai ser o mesmo código. Então, você não vai participar 2 vezes. Mas se você não participou do último, não deixe de participar. Espero que você goste do podcast. Espero que você continue escutando. Dados os recados, exercício explicado, vamos começar no mock draft. Eu tenho a primeira escolha. O San Antonio Spurs vai escolher o Victor Wembanyama, não tem jeito. O melhor prospecto desde o LeBron, pelo menos. Há quem diga que o melhor prospecto da história da NBA. Um jogador gigantesco, tem uma coordenação que é absurda para um cara da altura dele, né? O Victor Wembanyama tem 7'4" de altura, né? Que dá 2 metros e 20 e pouco, deixa eu ver aqui, 26? Isso. Por aí, 2,20 m. É que tem também muitas
A gente não sabe direito as alturas desses caras, né? Mas o cara que arremessa... De envergadura ele tem 2,40. Exatamente. É um albatroz, é um cara gigantesco, é um cara que tem um controle de bola completamente irreal para um cara do tamanho dele. Arremesso de 3, protege o aro, passa a bola, tudo que você pode querer no jogador ele tem. O único ponto negativo é porque o histórico de jogadores de mais de 2,15 m, 2,18 m por aí na NBA não é muito bom em termos físicos, né? Histórico de lesão, mas mesmo assim, eu acho que ele é um cara bem magro e é um cara bem fluido, Lucas, pro tamanho dele, bem coordenado. Ele não é tipo... Ele não é o Boban correndo, né? Ele não é o... Sim, é muito diferente. Não é o Porzingis, né? Ele é um cara muito mais fluido. Então eu até acho que... O pessoal fala muito sobre ele ganhar peso, né? Ele tem que ganhar, mas eu acho que ele não vai ganhar tanto para conservar um pouco da leveza dele. E eu acho que ele é um cara que tem uma boa chance de ficar saudável. E desse, que é o único ponto negativo que você pode ter dele, acabar não sendo um fator tão determinante assim. É isso aí. Eu vejo ele como o Anthony Davis mais alto, né? O cara que é muito alto. Bem que o Anthony Davis não é o cara mais durável, né? O Anthony Davis não é esse que é o grande problema, né? Fica essa grande dúvida, mas eu acho que o Wembanyama não vai ter tantos problemas com o Anthony Davis, não. O Anthony Davis teve um problema na adolescência, né? A lesão dele é decorrente do problema que ele teve na adolescência de crescer demais, né? Teve um estirão muito grande. Mas, assim, estilo de jogo, acho que eles são bem parecidos, né? Assim. Só que o Wembanyama é mais impressionante porque ele é muito mais alto, né? Sim. O Anthony Davis. Até a minha comparação do Wembanyama, que eu já fiz algumas vezes aqui no podcast, é um Kevin Durant mais alto, né? Exatamente. Por causa da coordenação dele, né? O fato que ele tem um bom handler, porque a gente nunca viu um jogador do tamanho dele ser tão coordenado como é o Victor Wembanyama. Nunca. Escolha número 2, Lucas. A gente vai ter o Charlotte Hornets no relógio. Há quem diga que é onde o draft começa, de verdade. Quem que você coloca aqui pro Charlotte Hornets? Assim, eu vou no Scoot Henderson, né? Deixando a minha escolha aqui. Acho que eu vou no Scoot. Acho que o Charlotte não tem muito pra que se preocupar. Assim, a não ser que venha uma troca, né? Por exemplo, do Pelicans, né? Zion Williamson, Brandon Ingram, aí tudo bem. Jogadores que já chegariam para talvez mudar o status do time, né? Mas olhando assim, entre Brandon Miller e Scoot Henderson, eu acho que eu ficaria com o Scoot, draftaria o jogador que eu considero um prospecto melhor, né? E caso não apareça uma troca entre os dois, eu deixaria para ver o que vai acontecer, né? Até porque o Charlotte também não tá nessa pressa, né? De reconstruir. Então, acho que eu draftaria o Scoot porque também é outro jogador bizarro, já chega na NBA com um nível físico absurdo, né? Acho que ele tem 18 anos. Enfim, 19. É muito bizarro. 19, isso aí. É muito bizarro, né? As comparações ali acabam, né, sendo com jogadores atléticos, né? O Westbrook, o Derrick Rose, mas é um jogador que tem adicionado o arremesso no jogo dele, né? Além de ser um cara é muito atlético, né? Acho que muita gente fala, escute Lamelo e tudo mais. Eu acho até que pode dar certo, não é das combinações mais fáceis de dar certo também, mas eu acho que pode dar certo. Mas olhando pro Charlotte, eu tenho o Scoot, tenho o Brandon Miller, eu ficaria com o Scoot, até porque caso não dê certo, né, em um ano, eles têm a possibilidade de trocar também, né? Então, eu ficaria com o Scoot Henderson e vamos ver, né? Todo mundo aí falando que o Pelicans quer o Scoot, pode entregar o Zion Williamson, o Brandon Ingram. Então, mas eu acho que o Charlotte não tem tanta preocupação assim dessa escolha 2, não. Eu ia de Scoot Henderson. O Scoot Henderson se tornou o favorito, né? Ele, em determinado momento, foi o Brandon Miller, mas o Scoot Henderson retomou ali no site de aposta o favoritismo para ser a escolha número 1, né? E você falou Derrick Rose, né? É esse nível de atleticismo que a gente tá falando, Derrick Rose, Russell Westbrook, né? Que é um cara realmente de outro mundo e um cara muito esforçado, né? Um cara muito... O foco dele é basquete, né? E não tem distração, ele é um cara que ele vai trabalhar muito no jogo dele. Ele não tem um arremesso agora, mas eu acredito que eventualmente ele vai
vai ter esse arremesso. Nunca vai ser um grande arremessador de 3, né? Mas acho que vai ser o suficiente. Então também, eu iria de Scoot Henderson aqui também. Lá no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes, tá pagando 1,66 o Scoot Henderson pra ser a segunda escolha geral. E eu gosto dessas odds aqui, apostaria lá. Se você quiser apostar, crie sua conta usando meu link, ajuda bastante o podcast. Aposto com responsabilidade, claro. E eu acho que é uma boa, porque pode ser que não seja, como o Lucas falou, né? Pode ser que seja o Pelicans, né? Que suba, né? Zion Williamson são mais escolhas. E acho que vai ser o Scoot Henderson. Acho que a maior probabilidade nesse momento, eu acho que é outro time selecionar que não o Hornets, mas eu acho que ele vai ser a segunda escolha geral. Isso. Terceira escolha, Portland Trail Blazers. Outra escolha que parece que tá à venda. Muita conversa sobre Portland. Talvez trocar essa escolha para reforçar o time pro agora. É o que o Damian Lillard parece querer, né? Que ela seja usada numa troca para melhorar o time. Tem se discutido também Zion Williamson, né? Pra Portland, usando essa terceira escolha. Presumindo que vai ser Portland que faça essa escolha aqui, eu acho que vai ser o Brandon Miller. E também é bem simples. Eles vão escolher quem sobrar entre Scoot Henderson e Brandon Miller. O Brandon Miller, eu acho que ele tem um teto menor do que o Scoot Henderson, mas um piso maior, né? Porque ele já vai entrar como um ótimo arremessador de 3, é um cara bem longo, é um ótimo defensor. Acho que o que vai definir o potencial dele é o como ele evolui como criador de jogadas, que ele comete muitos turnovers ainda, muitos erros mentais também, mas ele é um cara que vai chegar com um jogo bem refinado e é um cara bem seguro, e é um cara também que, se você leva em conta o valor posicional, né, Lucas, porque um armador é mais fácil de encontrar, bem mais fácil de encontrar um pivô do que um ala, né? Ala, todo time precisa de ala, e o Brandon Miller é meio que o protótipo, assim, né? Do cara que arremessa de 3 e defende bem também, né? É o que a galera, eu vi uns scouts falando, né? Ele é o cara que tem um arquetipo perfeito pra NBA, né? Sim. Todas as equipes querem um cara alto do tamanho dele, que consiga defender mais de uma posição, um cara que consegue defender jogador da posição 1, da posição 2, da posição 3, até às vezes até na posição 4, e tem um arremesso, né? Sim. Acho que o forte dele é o scorer, né? Um jogador que chega na NBA aí com... Por mais que ele não tenha feito uma March Madness tão legal assim, né? Acabou sendo uma decepção, podemos dizer assim, mas é um cara que chega na NBA com muita gente confiando que ele pode ser um scorer muito confiável dentro da liga, né? Sim. Ele jogou machucado também, né? O torneio da NCAA, né? Então acho que é uma questão. E tem a questão também fora de quadra, né? Ele teve a questão lá que ele foi citado num caso de assassinato. Ele não foi formalmente acusado, mas é uma questão também que assusta, ainda mais no mundo pós-Jamoran, né? Mas é uma questão que entra ali na lista de prós e contras. Mas enfim, vamos para a escolha número 4. Agora o draft começa de novo. Acho que agora começa de verdade o draft. Houston Rockets no relógio. Quem que você coloca para eles? Houston Rockets no relógio. O Houston acabou ficando naquela ali, né? Eles queriam muito Ibaniama, não rolou. Sim. Né? Então, a partir daí, eles estão procurando, né, armadores, né? Por assim dizer. Eu, né, dos dois disponíveis, eu ficaria com o Amen Thompson, porque eu acho que é um jogador que combina bem com o estilo do Houston. É um jogador que os scouts estão tratando ele como um jogador que pode ser um two-way elite, né? Um jogador que defende muito bem, ataca muito bem. E tendo como treinador o Ime Udoka, né? Um cara que se preza muito pela defesa. Eu acho que o Amen Thompson seria uma adição bem interessante. É um jogador que tem um QI sensacional. Acho que a grande questão do Amen Thompson fica pelo piso dele, né? Porque ele não jogou nem na NCAA, não jogou na G-League, não jogou basquete profissional, acabou indo para overtime, e aí fica aquela, será? Mas eu acho que o Houston tá naquela janela ainda que eles querem já começar a competir, né? Isso é claro. Mas olhando as opções que eles têm, abaixo vem Ken Whitmore, Jarrett Walker, não são jogadores que eles estão procurando nesse momento, né? Acho que se não fosse um Brandon Miller, eu acho que eles vão buscar com certeza um armador, e aí eu ficaria com um dos irmãos Thompson aí, porque eu acho que ele tem um teto sensacional dentro da NBA, um jogador com potencial de criatividade. Tem outro jogador também que tem um problemazinho ainda de arremesso e tudo mais,
né? Aí também entra nessa questão aí da galera baixar um pouco o valor dele, né, por conta do arremesso, mas eu acho que pro Houston, Amen Thompson ali com o Jalen Green e tudo mais, acho que seria a melhor opção. Não sou fã do Amen Thompson, e eu entendo você e outros especialistas que gostam dele. Me assusta o nível de competição dele na overtime. Isso. E o fato de que na overtime, que é um nível bem baixo, na situação de meia quadra ele já era meio tratado como Ben Simmons, assim, né? Tipo, vamos dar espaço pra ele. Porque assim, não é só que o arremesso dele não é bom, o arremesso dele é um 0, né? Ele não arremessa. E isso me assusta muito. Eu acho que ele tem um teto muito alto mesmo, porque ele tem um nível de atleticismo, assim, nível Jamoran, assim, de saltar e de salto vertical e tal, mas me assusta muito, porque eu já falei isso aqui no podcast 1000 vezes e vou falar a 1001ª vez. Eu consigo ver o Amen Thompson sendo ao NBA e consigo ver o Amen Thompson no Shanghai Sharks em 2027. Acho que são dois cenários. Acho que é complicado. São dois cenários possíveis, na minha opinião, pro Amen Thompson. Quinta escolha aqui pro meu Detroit Pistons. Eu sei que não é mais uma escolha popular, caiu aí dos mock drafts esse jogador, mas eu ainda acho que é a melhor opção aqui. Eu vou de Ken Whitmore. Ala de Vila Nova. É um cara que a parte mental do jogo dele ainda tá bem longe do que ele vai ser. Mas ele é um cara muito novo, tem 18 anos ainda, vai completar 19 daqui a pouco. Ele tem um bom arremesso que tem que evoluir, ainda é um pouco inconstante, mas ele ataca muito bem a cesta, ele é esforçado, ele defende bem. Então eu acho que ele eventualmente vai chegar lá, vai conseguir encaixar as peças, principalmente ali entre o pescoço e o cabelo, que eu acho que é a grande questão do Ken Whitmore hoje. Mas eu sei que ele tem caído muito nos mocks, né, Lucas? Mas eu ainda acho que o potencial e o encaixe dele com o Pistons também, o fato dele ser um ala puro mesmo, e o Pistons já tem 2 armadores e tem 3 pivôs que eu gosto, eu acho que o Ken Whitmore é o que faz mais sentido aqui. Eu vejo muita gente da torcida de Detroit, né, falando no All-Star Thompson, né? Mas eu também não acho que seja a melhor opção pro Detroit, não. Acho que seria mesmo o Ken Whitmore. O outro jogador que eu gosto bastante para Detroit seria o Jarvis Walker, mas entre esses dois aí eu também acho que eu ainda iria com o Ken. Eu acho que é um jogador que tem uma... Também, né, aquela, né, vai do teto, acho que é um jogador que tem um teto sensacional. E eu acho que o Detroit já tem um time bem posso dizer, pavimentado ali no frontcourt. Já tem ali o Isaiah Stewart, tem o Jalen Duren já, então é um time que já tá um ala, um 3 de fato, chegando ali para jogar com o Cade Cunningham. Eu acho que o Detroit seria a melhor opção mesmo. Ele é um 3-4, na verdade, também, né, o Ken Whitmore, né? Ele tem força, né, pra jogar. Ainda é muito novo, ele é bem forte pra idade dele, né, então... Muito forte. Escolha número 6, Orlando Magic. Quem você coloca aqui pra eles? Nossa, o Orlando Magic... Cara, o Orlando... já tem um frontcourt bem forte, né? Sim. Eu buscaria os armadores também pro Orlando. Talvez eu esteja subindo ele demais um pouco, porque o Orlando tá na posição 6, mas eu acho que eu iria de Anthony Black, porque eu acho que é um jogador que consegue construir bem no meia quadra desse time. O Orlando vai ter uma outra escolha ainda, dessa primeira escolha, né? Não sei se eles vão trocar, então acho que eles ainda podem adicionar os arremessadores dessa posição 11, né? Muita gente fala, o Orlando precisa de arremessador e tudo mais, mas um cara realmente para organizar esse time, eu acho que seria o Anthony Black. Eu acho que ele casa bem ali com Paulo Banchero, com Franz Wagner. Então, acho que o jogador também que tem um teto grande também, né? Um jogador muito inteligente. Ainda tem algumas deficiências, né? Como finalizar próximo ao aro, ele ainda tem umas deficiências que talvez também baixem um pouco o valor dele, mas eu acho que pro Orlando, né? Você, por exemplo, se fosse para buscar talvez mais um ala, talvez seria o Ken, mas eu acho que não seria tão interessante por Orlando aqui não. Acho que realmente o jogador para a posição 1, nessa escolha aqui, porque eu acho que na 11ª vai ter opção de jogadores para arremessar, né? Então acho que na 6ª escolha aqui eu ficaria com o Anthony Black.
Ele é um armador bem inteligente, eu acho que ele vai se adaptar bem ao fato de que ele não vai ter a bola o tempo todo, né? A bola vai estar muito na mão do Franz Wagner, na mão do Paulo Banchero, né? Então acho que ele se adaptaria bem. 7ª escolha, Indiana Pacers, agora no relógio. Eu acho que é um time que precisa de defesa e defesa aqui nas alas. Eu vou de Jarvis Walker aqui pro Indiana Pacers. Eu acho que é provavelmente o melhor cenário possível aqui pro Indiana Pacers, né? O Jarvis Walker. Eu acho que é um cara que ele pode jogar com a bola, ele pode criar, ele vai ser um grande defensor e, como muitos dos jogadores que a gente vai falar aqui hoje, o teto dele também vai ser muito definido por se ele vai desenvolver esse arremesso, né, de longa distância, né, mas eu acho que mesmo que de início seja um pouco travado, ainda tem o fato do Miles Turner ser um bom arremessador, né, pra posição de pivô, então tem aquela coisa, o Miles Turner pode espaçar a quadra e você começa a ver um time que faz sentido, né? Você vê o Haliburton, Benedict Mathurin, Jarvis Walker, Miles Turner, então é um time que começa a fazer sentido. Eu acho que seria um excelente cenário aqui pro Indiana Pacers. Lucas, Washington Wizards agora no relógio, escolha número 8, quem que você coloca? Cara, o Wizards é o time mais indefinido, eu acho, né, dessa loteria aqui, porque o Kuzma não vai ficar, provavelmente. O Porzingis vai ser trocado. Bradley Beal foi trocado. Então eles vão para um rebuild quase que completo, né? Uhum. Eu acho que nessa escolha pro Wizards, eu iria de Al-Star Thompson. Acho que pro Wizards aqui... Eles vão agora todo o tempo do mundo. Já tinha, né? Mas agora mais ainda trocando Bradley Beal, o Porzingis e tudo mais. Eu acho que eles podem apostar no jogador que tem um teto também sensacional. Acho que vai naquela também, tudo vai ser definido a partir de como é que ele vai conseguir adicionar o arremesso, mas é um jogador também com um biotipo físico sensacional, muito forte, muito atlético. Então, como eles têm esse tempo para lapidar um jogador, vão ter agora, né? E parece que a franquia realmente agora quer a reconstrução, não quer ficar naquele meio termo, eu acho que o Al-Star Thompson seria uma boa escolha aqui pro Washington Wizards. E o fato de que ele teria tempo, né, pra aprender, eu acho que ele ia ter tempo pra errar, né, e vai ter muita oportunidade, né, nesse primeiro ano, eu acho que seria muito bom pra ele. Vamos passar pra escolha número 9 agora, o Utah Jazz no relógio. O Utah Jazz eu acho que é um pouco estranho, porque eles têm muitos jogadores, né, mas eu acho que é um time que pode, de repente, se dar o luxo de fazer aquela escolha mais arriscada, talvez, né? Tentar ir aquele home run, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se sobrou aqui alguém que eu colocaria com esse perfil. Tenho uma dúvida aqui. Eu tô enrolando enquanto eu falo. Deixa eu olhar aqui o depth chart aqui do Utah Jazz de novo aqui, só pra ver se eu não tô esquecendo ninguém. Colin Sexton, Jordan Clarkson, Lauri Markkanen, claro, Walker Kessler, que eu acho que é um baita duo aí pra você construir a partir. Cara, eu vou com o meu jogador favorito nesse draft, que é o Cason Wallace. Armador de Kentucky. Ele não necessariamente tem esse upside que eu falei, né, de ser estrela, mas eu amo o Cason Wallace. Eu acho que é um excelente defensor. Essas comparações dele com o Jrue Holiday, eu concordo. Um cara que arremessa bem, defende bem, cria o próprio arremesso, sabe jogar sem a bola. E é um time que tem o Colin Sexton, tem o Jordan Clarkson, então ele vai saber jogar com esses caras, e um cara como o Lauri Markkanen também. E Kentucky, né, a universidade que ele jogou, tem revelado excelentes armadores, né? O Shai Gilgeous-Alexander, De'Aaron Fox, um pouco mais atrás ali, o Devin Booker, não é um armador, né, mas é um guard, então é uma universidade que tem esse retrospecto. Eu amo o Cason Wallace, então botei ele aqui pro Utah Jazz. 10ª escolha agora, Lucas, Dallas Mavericks no relógio. Dallas Mavericks... O Dallas também fica um pouco complexo, né? Porque vão ter que mais decisões agora, né? O Kyrie vai voltar pro Dallas. É um time que quer competir logo. Então, meio complicado. Mas eu acho que pro Dallas é uma escolha que eu já tenho um tempo já. Pensando assim, desde que eu parei pra começar a estudar os jogadores. Acho que seria o Taylor Hendricks, né?
Acho que é um ala, defende muito bem. Como a gente tá falando assim, esse arquetipo dos alas, né, que defendem muito bem, é um arquetipo que vem sendo bem requisitado na NBA, e eu acho que ele casaria muito bem com o Luka Doncic e com o Kyrie Irving, se o Kyrie Irving voltar. E daria, acho que uma subida de patamar aí para esse frontcourt do Dallas, que, convenhamos, aí é bem fraquinho, né? Sim. Acho que vem sendo o maior problema do time aí desde que quando o Dallas tinha o Brunson e o Doncic também, o problema era o frontcourt. Agora com o Kyrie e com o Doncic também, o problema é o frontcourt. Então acho que escolha sólida, né? Um ala, defende bem, pode desenvolver um arremesso ainda dele aí e tudo mais. Tem um piso legal já, então acho que pro Dallas seria o Taylor Hendricks. A grande questão do Taylor Hendricks é o quanto que ele vai conseguir acrescentar como criador, né? Mas assim, em Dallas, se ele bater a bola 5 vezes por jogo, vai ser muito, né? Porque a bola vai ser muito. Vai ser a bola tá sempre na mão do Luka ou do Kyrie, né? Então eu não acho que isso é um... Eu acho que eu concordo com você, é uma boa escolha pro Dallas Mavericks. Orlando Magic agora, 11ª escolha, e você falou sobre acrescentar arremesso na segunda escolha da equipe, e eu concordo plenamente aqui, e vou pegar o melhor arremessador desse draft, que é o Grady Dick, né, que é o alarmador ali de Kansas, e é um cara que tem até um pouco mais de upside, né, um pouco mais de potencial. Eu acho que ele consegue botar a bola no chão ali, como um Kevin Huerter, ou de repente um Austin... Ele não é bem o Austin Reeves, né, porque o Austin Reeves é um cara que pra mim é fantástico tacando a cesta, e não é nesse nível, mas lembra um pouco o Kevin Huerter, né? Um cara que é um grande arremessador, mas acho que consegue botar um pouco a bola no chão. É um cara bem grande também, né? Ele não é tipo o J.J. Redick ali, bracinho de jacaré, né? Ele é um cara longo, e é um cara que era um prospecto de 5 estrelas saindo do high school, né? Tanto que jogou só um ano em Kansas. Então acho que ele seria ótimo pra Orlando, né? Porque Orlando é um time um pouco travado, porque o Franz Wagner arremessa bem, o Paulo Banchero, você acredita que um dia ele vai se tornar um bom arremessador, mas não é ainda. Então precisa um pouco mais de espaçamento de quadra. Lucas, Oklahoma City Thunder agora, 12ª escolha. Time que tem aproximadamente 1 milhão de escolhas ainda nos próximos anos, né, das trocas que eles fizeram. Quem que você coloca aqui pro Thunder? Cara, no Thunder eu vou numa aposta... acho que já não tá virando nenhuma aposta, né? É um cara bem a cara do Sam Prest. Eu acho que eu vou no Coulibaly, no Bilal. Você vai no Bilal, então? Eu vou no Bilal. Parceiro do Ibaniama aí, acho que um jogador também com um teto gigantesco, muito alto, braços longos. Jogador que filtra muito bem, né? Ele chega muito bem perto da cesta. E acho que o Thunder é o time que pode dar esse luxo, né? Com tantas escolhas de draft, né? E a partir, a gente tá vendo aí cada vez mais as equipes conseguindo jogadores bons, né? Em escolhas mais baixas, né? É um time que pode se dar o luxo de fazer esse movimento, né? E é a cara do Sam Prest pegar o Bilal Coulibaly ali, jogador francês. No último ele já inventou, pegou o Ousmane Dieng, né? Outro francês também, né? E cada vez mais, né, a gente vê jogadores franceses altos, né? Alas altos, com braços longos, né? Então acho que eu iria no Coulibaly ali para a 12ª escolha do Thunder. Eu concordo plenamente com o que você falou de ser a cara do Thunder, uma escolha como essa, né? Uma escolha pensando no potencial. E é um cara que tá subindo muito nos boards, né? E isso. O potencial... E ele melhorou muito ao longo da temporada, né? E ele é muito novo ainda. Eu acho que faz total sentido mesmo. O código do sorteio é LeBron. LeBron, participem aí. Então tá dado o código. Vamos seguir pra 13ª escolha agora. Toronto Raptors no relógio. E eu vou nessa linha também aqui de jogador que é a cara do time que vai draftá-lo. Eu vou de Leonard Miller aqui pro Toronto Raptors. É um cara que ele não jogou o AAU, né, que são os torneios ali de colégio, são jogadores colegiais, mas não é de times de colégio, né? Os caras formam o melhor time, faz uma panelinha ali, joga os torneios, e ele é um cara que tem todas as ferramentas físicas. Ele tem um bom toque na bola, que eu acho que me faz acreditar que o arremesso dele vai se desenvolver. E eu acho que é muito a cara do Raptors, assim. Raptors é um time que tem muitos jogadores grandes, e é um time que... muitos alas ali, que tem o Siakam, tem o Scottie Miller, tem o Giannunobi, você troca na defesa e tal. Então eu acho que o Leonard Miller, ele se encaixa nesse
nesse modelo. Eu acho que seria uma escolha bem cara aqui do Toronto Raptors. Lucas, 14ª escolha, New Orleans Pelicans no relógio. New Orleans Pelicans, né? O Pelicans também que vai ter algumas decisões a tomar, né? Vai trocar o Zion, vai trocar o Brandon Ingram, vai subir para a escolha 2. Bom, acho que pro Pelicans, eu acho que é um jogador que eu particularmente gosto bastante. Né? Inclusive eu coloquei ele, fiz um textinho sobre ele na página já. Eu acho que eu iria de Jordan Hawks, né? Eu acho que é um alarmador que se move muito sem a bola. É insano. Tem vídeos dele se movendo sem a bola nessa temporada, que é bizarro ele se movimentando. E eu acho que ele traz essa questão do arremesso. Talvez não seja um grande problema pro Pelicans, né? Mas hoje na NBA, cada vez mais arremesso nunca é demais, né? Uhum. Você tem arremessadores hoje cada vez mais nunca é demais. Eu acho que eu iria no Jordan Hawks, que eu confio também que ele tem ainda um potencial de upside legal, né? Jogador que se destacou muito nesse March Madness. Nessa temporada também, ele se destacou muito. Eu vejo o Jordan Hawks ali uma escolha bem legal ali pro Pelicans, jogador que jogou em UConn, né? Então, campeão da NCAA. E é um jogador que eu sou suspeito para falar dele porque eu gosto muito dele, né? Uhum. Particularmente, se ele tivesse disponível pro meu Lakers, eu acho que o Lakers tinha que draftar ele, mas pro Pelicans, né? É porque o Pelicans tem algumas dúvidas. Quem vai ser o armador dele, se o Zion fica, se o Brandon Ingram fica, então mudaria muito o cenário. Mas nesse cenário, né, que eles têm hoje, com o Zion e com o Brandon Ingram, eu iria de Jordan Hawks. Vamos passar para a 15ª escolha agora, Atlanta Hawks no relógio. Aqui ficou difícil, enquanto você estava falando, estava quebrando a cabeça, estava torcendo para você estender um pouco até a sua análise para poder pensar um pouco mais, porque é um time que precisa de ala. Eu gostaria de uma ala na equipe, mas não tem nenhum que faz muito sentido aqui. Eu vou de Kobe Bufkin. Foi Bufkin. Fugiu agora a universidade. É de Michigan? Michigan. Isso, Michigan. Michigan. É um excelente arremessador, é um cara muito esforçado. Ele precisa ganhar muita força ainda, né? Porque ele é um cara bem magro, vai ser um pouco caçado na defesa. O Atlanta Hawks já tem um cara que é assim, né? Trae Young. Mas eu acho que ele tem um upside bem legal. Ele é, de novo, eu citei isso em outro jogador, não lembro qual. É um jogador esforçado, né? E normalmente o jogador esforçado é um bom ponto de início, né? Que você sabe que o cara vai evoluir ao longo da carreira. Então eu vou de Kobe Bufkin aqui pro Atlanta Hawks. 16ª escolha agora, Utah Jazz. Eu iria, acho que de Dwight Howard pro Utah Jazz. Acho difícil aquela escolha pro Utah Jazz. Acho que precisaria. Eu acho que eles vão buscar nessa escolha um ala. Mas aí entra naquela também, começa a ficar difícil, né? As opções de aulas aqui, que eu tô dando uma olhadinha aqui. Uhum. Começa a ficar um pouco difícil, né? Mas eu vejo o Dwight Howard, um jogador que pode ser mais construído como um 3 do que como um 2, né? Ele é bem alto, ele é 6 de 8. Uhum. Um jogador também que arremessa muito bem. É um dos melhores arremessadores do draft. Tem os problemas de defesa, né? Sim. Mas como o Utah ainda tá naquela de vai reconstruir, vamos tentar ser competitivo agora, né? Tá meio que naquele meio termo ali, mas eu acho que eles vão acabar indo pro rebuild. Tem muitas escolhas de draft, né, que eles pegaram do Minnesota. Tem o Danny Ainge, que é um mestre em draft, então eu acho que eu iria no Dwight Howard. Uma das opções aqui que tem pra ala, né, eu acho que eu iria pro Dwight Howard aí, né, que também faz bem a cara do Jazz também, né, um arremessador. O Jazz dos últimos anos é um dos times que melhor arremessa na NBA, então é bem a cara também, acho que desse time aí do Utah Jazz. Filho de ex-jogador, né, John Howard. Vamos passar para a 17ª escolha. Eu vou te propor agora, você quer fazer a escolha do Lakers, eu faço as próximas duas, já que é o seu time? Pode ser. Faz então a escolha do Lakers aí, pra 17ª. A do Lakers, eu tô vendo muita gente falando de Derek Lively, né? Um pivô, um dos melhores screens do draft. Eu não sou muito fã da escolha. Eu acho que pivô,
não assim dos melhores, mas um jogador com custo baixo que você consegue achar dentro da liga. E eu acho que o Lakers precisa como eu posso dizer? Melhorar o backcourt, né? Acho que foi um problema, principalmente na defesa. Ficou bem exposto isso aí na série contra o Denver. Como eles exploraram o D'Angelo Russell. Né? Pensando no mundo que o Lakers não vai trocar a escolha, porque eu acho que vai acabar trocando, ou vão draftar o Derek Lively, ficando com a escolha eu pegaria o Keyonte George. É um jogador que tem um potencial ofensivo legal, um jogador também que defende muito bem, é um jogador também que tem um arremesso, né, arma bem o jogo, um jogador que pode jogar com ou sem a bola. Eu já também que sou suspeito a falar, gosto muito dele, mas ele fez uma temporada meio abaixo em Baylor, pela expectativa que se tinha dele. Mas pro Lakers, né, olhando assim o cenário geral, eu acho que é um jogador que sairia muito bem do banco, né, pra esse time. Mas é assim, eu acho que vai acabar trocando a escolha. Mas se tivesse com a escolha, eu draftaria o Keyonte George. Faz sentido. 18ª escolha, agora eu vou fazer 2 seguidas, né? Vou começar com Miami Heat, 18ª escolha. Jimmy Butler aqui no Rio. Do nada, assim, meio... Ele que treinou na Gávea, né, na época das Olimpíadas. Tem aquele vídeo famoso dele falando que ele podia ser um wide receiver na NFL. Dá pra ver o escudo do Flamengo atrás dele, né? Ele treinou lá na Gávea. O time dos Estados Unidos treinou na Gávea. Ele foi no Ninho do Urubu nessa terça-feira, né? Treinou lá, brincou lá com o Gabigol e tal. Eu vou aqui com o Jalen Hurts, fino, armador de Indiana, né? E ele tem uma coisa que eu acho que encaixa muito bem nesse time do Miami Heat, que é a inteligência. Ele é um cara muito inteligente, é um cara que defende bem, tem um QI de basquete altíssimo. A questão dele é o arremesso, só que ele arremessa bem de meia distância. Então eu acho que ele vai se tornar um arremessador bom na NBA, né? E é aí que ele precisa, né? Tem o Gabe Vincent, free agent, o Kyle Lowry é um contrato que a equipe tá tentando sair. Não sabe. O mundo ideal seria conseguir o Damian Lillard, né? Mas nunca se sabe. E eu acho que ele se encaixa bem na cultura Heat, né? Na Heat Culture, né? Que era... Os últimos anos tinha virado um pouquinho de piada, né? Esse negócio de Heat Culture, né? Mas depois dessa última temporada não tem como duvidar. Então eu vou de Jalen Hurts, fino. 19ª escolha, Golden State Warriors. Eu vou repetir a escolha que eu fiz aqui no podcast Splash Brothers, que eu participei no início da semana, porque eu acho que é uma boa escolha pro Golden State Warriors, que é o Kobe Jones, que é o ala armador ali. Eu fui já com a universidade dele. Xavier, né? Ele é um... Kobe Jones. Ele arremessa muito bem, ele é muito inteligente, ele tem um bom jogo de floater também, então eu acho que ele consegue criar o próprio arremesso, e eu acho que é isso que o Warriors precisa. A gente pensa no Warriors como o time dos Splash Brothers e tal, mas faltou arremesso de 3 nessa equipe, né, nos playoffs principalmente. Então eu acho que ele se encaixaria bem, eu acho que é um cara que poderia... O Warriors, ele tem tido muita dificuldade com escolha alta, né, escolha de loteria, que é o cara que tem um upside muito grande, mas também precisa ter oportunidade em quadra pra errar. O Kobe Jones é diferente, né? O Kobe Jones é um cara mais que vai comendo ali pelas beiradas enquanto ele vai se desenvolvendo. Eu acho que ele se encaixaria muito bem em Golden State. Lucas, 20ª escolha, Houston Rockets no relógio. Eu iria com mais um jogador também que é jovem, tem 19, ele vai ser draftado com 19 anos. Eu iria no Bryce Sensabaugh, de Ohio State, um ala, né? É um jogador que pode casar bem com esse time do Houston, né? Concordo. Porque vai depender também dos movimentos que o Houston vai fazer também nessa off-season, né? Muitos dizem que eles podem buscar o Dylan Brooks, então seria um jogador para chegar para jogar titular, provavelmente, né? Tem outros burburinhos aí de alas também em Houston, mas eu acho que aqui eu iria com o Bryce, um jogador de Ohio State. Seria uma boa opção aqui pro Houston adicionar. Um jogador que fitaria bem, um time com a Amen Thompson, com o Jalen Green, com o Jabari Smith Jr. Acho que casaria bem e poderia aprender bastante com o Emil Doka. Concordo. Eu vou aqui com o Nets. Cara, eu não queria fazer essa escolha porque eu estaria copiando a escolha que o Ricardo Stabolito fez lá no mock draft do podcast Flash Brothers, mas o Ricardo é um cara muito inteligente, acho que fazer a mesma escolha que ele é um bom sinal.
e eu acho que é perfeito pro Nets, é o Nick Smith Jr., de Arkansas. Nick Smith Jr. Ele... Cara, tem até a comparação dele, tô vendo aqui num guia, ao Tyler Hero e ao Jamal Murray, né? Ele é esse pontuador, assim, o armador pontuador, né? Um cara que procura o próprio arremesso antes, e o Nets precisa disso. E ele é um cara que não foi muito bem no basquete universitário, mas era um dos principais recrutas, assim, do colégio, né? Então muitas vezes acontece isso, o cara vai pra uma situação estranha, e Arkansas era uma situação estranha, mas é um cara que sabe pontuar, e eu acho que seria um bom encaixe nesse time do Brooklyn Nets. 22ª escolha agora, Lucas, Brooklyn Nets de novo. A gente vai dar uma acelerada agora, mas pessoal, é pra não também ficar um podcast muito longo. Muito longo, Preparar pra vocês aí que estão se preparando pro draft. Mas 22ª escolha agora, Lucas. Então, o Nets aqui, né, pro Nets, ele iria também um jogador que, surpreendentemente, alguns mock drafts ele subiu bastante. É um jogador que eu tô vendo bastante videotape dele nesses últimos dias. Uhum. Eu iria com o Noah Clooney, de Alabama. Sim. Um PF, 6'10". Jogador que vai ser draftado com praticamente 19 anos, né? Mas tem 18 anos, ele de 2004 ainda. Eita! Então, Foi isso! Também me assustei agora também. O pessoal do podcast, pô, se alguém tava dirigindo, escutando, bateu com o carro. Susto. Então, mas eu acho que é um jogador aqui pro Rio. Pensando pro Brooklyn, né? Que eles vão ter 2 escolhas, uma atrás da outra. Vai naquela. Tem que apostar, né? Começa a ser a hora de apostar, porque acho que ali da 16ª escolha pra baixo, fica quase todo mundo aqui no mesmo nível ali. Então, um cara pode descer demais, um cara pode subir demais. Então, acho que o Noah Clooney, jogador de Alabama, né? Alabama que foi, né? Uma das melhores equipes dessa temporada na NCAA. Acho que seria uma escolha boa aí pro Brooklyn Nets. Nas minhas anotações aqui do Noah Clooney, eu botei operário da bola. Operário da bola, exatamente. Acho que uma boa definição pra ele. 23ª escolha agora, Portland Trail Blazers. Portland é difícil, né? Porque é um time que tá pensando em competir agora, né? Então você tem que pensar um cara mais pronto. Eles já escolheram o Brandon Miller. Um cara que eu tava pensando aqui não é o encaixe ideal. Eu vou então de Olivier Maxence Prosper, né? Que é um cara que também tem uma comparação muito óbvia que todo mundo faz, mas ela é feita por um motivo, né? Porque ele lembra muito o PJ Tucker mesmo, né? Aquele cara ali, que ele é meio que construído como um hidrante, né? Ele não é tão alto assim pra posição dele, é uma posição 4, mas muito forte, muito, assim, dá vida na defesa. O arremesso não tá lá ainda, né? Mas o próprio arremesso do PJ Tucker vai embora. Mas eu acho que se Portland quer mesmo competir agora, eu acho que é um dos caras mais prontos nesse momento, e não acho que é redundante com o que ele já tem. Eles devem perder o Jeremy Grant, né? Então não acho que é tão redundante assim. Eles precisam de um cara pra posição 4. Então eu vou de Olivier Maxence Prosper. Ele qual universidade? Não tem aqui. Marquette. Universidade do Jimmy Butler, inclusive. Yes. 24ª escolha, Sacramento Kings. Pra mim, essa aqui até agora, né, dessa daí, depois da 10ª, a mais fácil pra mim. Eu acho que eu iria com o jogador do Barcelona, James Engengi. É assim que fala? Engengi? Acho que é isso. Eu também acho que é isso. Se não for, agora é. Se não for, agora é. Eu acho que não tem nem muito o que falar do Engengi, né? Eu acho que é um jogador... O Kings teve uma deficiência muito grande, aparente, de garrafão. Foram extremamente explorados pelo Golden State dentro do garrafão. Uhum. Parece, a gente fala muito da Golden State na bola de 3 e tudo mais, mas a facilidade que o Curry teve pra infiltrar nos jogos que o Golden State venceu, né? E aí fica muito difícil você dar uma infiltração pro Curry e o arremesso. É impossível de marcar. Então acho que é um jogador que pode trazer realmente um garrafo mais pesado, né? Pro Kings, que é um time que vai continuar competindo também, então a gente tem que pensar nisso, né? Olhando essas opções que tem de pivô, eu acho que a melhor opção seria o James Engengi, jogador do Barcelona, 18 anos ainda, de 2004 também, muito jogador jovem, né? Uhum. Então acho que seria uma escolha aí, 7-0, também com a envergadura absurda também, então eu iria com James Engengi. Cara, acho que é Engengi. Muito grande, 2,11 m, 113 quilos, é nigeriano, né? Então
Nigeriano, isso. E jogou no Barcelona, então, cara que vem bem desenvolvido, né? Apesar dele ser muito jovem ainda. Memphis Grizzlies, 25ª escolha. Eu tinha certeza que você ia escolher esse cara pro Sacramento Kings, porque é a mais comum, assim, dos mock drafts, que é o Chris Murray, né? Porque o irmão dele joga no Sacramento Kings, mas eu vou colocar ele aqui. É a mais comum, mas olhando assim pro time deles, né? Eu acho que não faz tanto sentido, E ele é uma versão... Ele é uma versão piorada do irmão dele, né? Ele... Até as comparações dele são muito com o irmão dele, mas eu acho que ele, tipo... Tudo que o Keegan Murray faz, ele faz um pouco pior. Só que o Keegan Murray é um bom jogador, né? Ele defende bem, espaça a quadra, é um cara que não consegue criar tanto o próprio arremesso, mas pra esse time do Memphis Grizzlies, que já tem Desmond Bane, que já tem Ja Morant, quer dizer, depois de 25 jogos vai ter o Ja Morant, eu acho que ele faz muito sentido. Eu acho que seria um bom encaixe aí pro Chris Murray. Vamos pra 26ª escolha. Indiana Pacers agora no relógio. Pacers aqui que no nosso mock já escolheram o Jarvis Walker. Tem dois jogadores que eu gosto bastante. Derek Whitehead, mas o Derek Whitehead tá com uma lesão, né? Uhum. Então, é algo que pode fazer com que ele caia. Eu não sei se ele vai cair. Mas tem outra opção também que me agrada bastante, que é o Brandin... eu não sei falar o nome dele, cara. Brandin Podziemski. Acho que é isso. De Santa Clara. Uhum. É um jogador que eu gosto bastante também. Um jogador também que chega bem completinho pra NBA. Tem 20 anos. Eu acho que pro Pacers também seria uma boa opção, né? Acho que, assim, são dois jogadores. Não são muito... diria que parecidos, né? Mas eu acho que o Brandin... Não é muito difícil. Mas o Brandin Podziemski é um jogador que me agrada mais que o Derek Whitehead. Até pelo fator lesão. E eu acho que o Pacers, olhando assim o time deles, né? O Buddy Hield deve ser trocado. Dizem, né? Que ele pode ser trocado aí. Colocado em algumas conversas e tudo mais. Eu acho que eles vão buscar um jogador da posição 2. Então eu iria com o Brandin, jogador de Santa Clara. 27ª escolha agora, o Charlotte Hornets no relógio. Um time que tá no primeiro estágio de uma reconstrução, na minha opinião, que deve ser grande. Literalmente a franquia vai ser vendida, né? Já foi acordada a venda. Eu vou aqui de Didi Jackson, ala de South Carolina. Bom ala e arremessa bem, ataca bem a cesta, tem que evoluir como defensor. Ele é o jogador mais jovem da classe, comete muitos erros mentais, mas em Charlotte ele vai poder cometer esses erros mentais, né? E vai ter o Lamelo ali pra passar a bola pra ele, vai ter o Scoot pra passar a bola pra ele. Eu acho que vai ser um bom encaixe pro Didi Jackson. Eu acho que é um cara que pode passar um tempo na D-League, logo de cara ali, pra se desenvolver um pouco antes de chegar no time principal. Mas acho que o Hornets não tem pressa nenhuma, então Didi Jackson lá pra eles. Utah Jazz agora no relógio, 28ª escolha. Nossa. É difícil, né? Que agora começa a ficar um jogador que assim, vai pra segunda rodada, esse cara aqui vai pra segunda rodada. Mas na 28ª eu draftaria o Ryan Rupert. Uhum. Um ala que meu colega BPA aí, o Brasil Prospect Analyst, classifica ele como melhor defensor de perímetro da classe, né? Deixa eu só ver a altura dele aqui. 6'7", né? Jogando também com braço... Os franceses, né? Você pegar aí o Coulibaly, o Diego, o Ryan Rupert, jogadores sempre muito altos, com braço muito grande, né? Com muita envergadura. 1,99 m. Também 19 anos também ainda, muito jovem também. Então, o jogador também... Pro time do Jazz, também, como eu falei, é um jogador que pode também cair, de ir pra G-League, passar um tempo na G-League, né? Porque o Jazz tem muitas escolhas, né? Acho que é a terceira escolha do Jazz já. Acho que é a terceira escolha. Então, uma boa aposta, um jogador que pode ficar até às vezes draftar e fazer uns testes com ele, deixar ele mais um tempo lá na Austrália, enfim, não sei. Né? Mas eu acho que seria legal aí o Ryan Rupert pro Utah Jazz. Ele que é francês, né? Jogou na Liga Australiana aí no último ano. 29ª escolha agora, Indiana Pacers de novo. Eu vou aqui... Eu acho difícil ele chegar até aqui no dia mesmo, né? A gente ficou um pouco mais embaixo mais embaixo com o consenso quanto a ele. Eu vou de Derek Lively aqui, o pivô de Duke, né? É um cara muito grande, muito alto, que é móvel até pro tamanho dele. Tem questão de
ganhar corpo e tudo mais, mas assim, ó, nessa altura aqui é um projeto, um cara que de repente, sei lá, um dia o Miles Turner, enfim, é trocado, né, ou algo do tipo, eu acho que ele pode se desenvolver num grande pivô e aqui ele não teria muita pressão em cima dele pra jogar logo de cara. Vamos encerrar agora a 30ª escolha, Los Angeles Clippers no relógio, Lucas. Eu acho que eu colocaria aqui o Dark Whitehead pro Clippers. Melhor disponível aqui, né? Acho que é o disponível aqui, né? Pelo que eu tô olhando. A melhor opção aqui pro Clippers. É uma escolha também pra ser trocada também do Clippers, né? Uhum. Também deve buscar algumas trocas. Então, mas aqui pra fechar aqui, eu acho que eu iria de Dark Whitehead aqui. Porque também não vejo também que ele desça tanto assim pra segunda rodada, né? E até fechando, o Derek Livre, né? Agora que eu lembrei dele. Tu vai falando, vai esquecendo, né? Por isso é uma boa opção aqui pro Kings, né? Mas o Derek Livre aí é mais... É porque é muito complicado, né? São jogadores que acabam tendo um nível muito parecido, né? Sim. E aí depende muito de qual caminho a equipe vai seguir, né? Mas aqui pro Clippers, acho que o Derek Whitehead pra fechar mesmo. Ele é um cara também que se machucou em Duke, né? Então teve... O desenvolvimento dele foi meio que pausado e ele não vai ter muita pressão pra jogar logo de cara no Clippers. Então é isso, nosso mock draft chegou ao fim. Não deixem de escutar o podcast na madrugada de quinta pra sexta. Vai estar disponível quando você acordar sexta-feira de manhã com a análise do draft. Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui. Como é que o pessoal acompanha seu trabalho lá no Pisou na Linha, no Twitter, nas redes sociais, qual for que você tenha? Onde que o pessoal te acompanha? Vocês podem me acompanhar lá no Pisou na Linha, né? Eu trago a maioria dos conteúdos de draft lá, inclusive hoje ou amanhã vai estar saindo um conteúdo falando sobre Cason Wallace, né? E o Braço Extensão Bag, o Cason Wallace vai sair lá em parceria com o Brasil Prospect Analyst, e o meu Twitter, que eu vou começar agora a trazer os conteúdos lá no Medium, né? Eu vou postar tudo lá no Twitter, tudo que eu fizer lá, vou postar no Twitter do Medium, né? Eu devo estar produzindo aí um trabalho sobre... Tô acabando, né? Do Eric Spoelstra. E depois vai sair também. A temporada que vem eu espero fazer mais conteúdo da Eurobasket, mas o meu Twitter é GW Maiusi, com Y. Maiusi, com Y. Só pesquisar lá, e aí eu tô também sempre comentando as coisas do Pisão na Linha lá, então com certeza você vai me achar facilmente. Mas é isso, galera. Espero que vocês gostem. E não deixe também de acompanhar o podcast aqui, que vai tá bem legal. Valeu, Lucas, brigadão. Então é isso, pessoal, o podcast Cara dos Esportes volta nessa sexta-feira de manhã, episódio de NFL no domingo à noite, vai ter também episódio de NBA, fazendo um geralzão do draft, preparando pro mercado de free agents, que vai abrir já na próxima semana. NBA não para. Muito obrigado a todos, até a próxima, tchau.